Seja bem-vindo ao curso Pecuária Fácil, apoiando o pequeno produtor rural. Essa é uma iniciativa do Clube do Boi Brasil. Você pode também nos ajudar nesse projeto se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando nossos conteúdos para mais pessoas. Estamos dando continuidade ao nosso segundo módulo de estudos sobre a nutrição de ruminantes e não ruminantes. Bem, vimos na aula anterior que os ruminantes possuem um sistema digestivo bastante complexo, dividido em 4 compartimentos: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Cada um desses compartimentos tendo uma função específica no organismo do animal. E o processo digestivo que ocorre nesse sistema é chamado de ruminação. Todo o alimento ingerido pelo animal, inicialmente vai sendo armazenado no rumen, onde inicia a etapa de fermentação. Após algumas horas, esse alimento acumulado e fermentado retorna para a boca do animal, para ser remastigado e misturado à saliva, e então é engolido novamente, seguindo o processo de digestão nos demais compartimentos. O rumen é uma espécie de bolsa com milhares de micro-organismos, como bactérias, fungos e protozoários. Ao contrário do que podemos imaginar, esses micro-organismos não são prejudiciais ao animal, pois vivem em perfeita harmonia com ele, e são capazes de realizar um processo de digestão completo e eficiente dos alimentos que o animal consome. Os ruminantes são capazes de aproveitar os alimentos fibrosos para a obtenção de nutrientes energéticos. Os micro-organismos presentes na câmara de fermentação do rumen digerem as fibras desses alimentos, extraindo a energia presente nesses vegetais. Os animais não ruminantes não conseguem extrair energia dos vegetais dessa forma. Trata-se de um sistema extremamente complexo e eficiente, que garante que esses animais possam retirar todos os nutrientes que precisam a partir dos alimentos fibrosos. Entretanto, para que esse processo funcione adequadamente, se faz necessário atender algumas condições, pois o rumen funciona através da ação de micro-organismos que dependem de condições ideais para viver e se desenvolver nesse ambiente. Afinal, ninguém gosta de morar em uma casa que não seja confortável, não é mesmo? Vamos apresentar agora as 5 condições principais para que esses micro-organismos se desenvolvam dentro do rumen. São o nível de pH, a temperatura do ambiente, a quantidade de oxigênio do ambiente, o tipo de alimento ingerido pelo animal e o tempo de permanência do alimento dentro da câmara de fermentação. Vamos estudar cada uma delas detalhadamente e de forma bastante simplificada. A primeira propriedade que devemos considerar para os micro-organismos no ambiente ruminal seria a faixa de pH desse ambiente. O pH é uma escala que mede o nível de acidez, neutralidade ou alcalinidade do rumen e conta com 14 níveis. Quanto menor a faixa do pH, mais ácido o ambiente, e quanto mais elevado, mais alcalino o ambiente. O pH ideal para os micro-organismos do rumen seria na faixa 7, ou o mais próximo disso, isto é, um ambiente neutro e estável. Mas quais situações o pH poderia sofrer variações? Bem, isso depende muito da alimentação que os animais estejam recebendo. Ruminantes que estejam tendo uma dieta exclusivamente de volumosos, ou seja, alimentos fibrosos, tenderão a manter o pH do rumen sempre neutro, pois o processo de fermentação desses alimentos é relativamente estável. Porém, nos dias atuais, como os animais têm sido exigidos cada vez mais por maiores níveis de produtividade, os pecuaristas têm fornecido uma quantidade cada vez maior de alimentos concentrados, ricos em açúcares, que fermentam rapidamente no ambiente ruminal e alteram o pH, tornando o rumen mais ácido,
e causando um problema conhecido como acidose, que interrompe o processo de digestão e provoca o desconforto no animal. Mas, felizmente, os animais possuem um mecanismo de controle do pH ruminal através da saliva produzida na mastigação durante a ruminação. Essa saliva, que se mistura ao alimento mastigado, contém substâncias capazes de reduzir as condições de acidez quando o alimento retorna ao sistema digestivo. Já a elevação do pH, tornando o ambiente alcalino, pode ocorrer em casos de fornecimento de alimentos de má qualidade, podres ou mofados para os animais, que acabam gerando um grande volume de espuma no rumen, resultando em um problema conhecido como alcalose ruminal. Nas próximas aulas, iremos aprender como formular rações balanceadas adequadamente, de modo a evitar esses problemas ruminais. Bem, a segunda condição que precisa ser atendida para a criação de um ambiente satisfatório para os micro-organismos do rumen seria a temperatura, que deve estar por volta dos 39 graus Celsius. Normalmente, o rumen mantém um equilíbrio térmico, mas, eventualmente, a temperatura da água consumida, por exemplo, pode afetar esse equilíbrio, influenciando a atividade de fermentação. Porém, sabemos que o organismo do animal possui um mecanismo capaz de regular adequadamente a temperatura do rumen, mantendo em equilíbrio térmico. O terceiro fator que deve ser considerado para o adequado funcionamento do rumen seria a quantidade de oxigênio no sistema. E essa questão é realmente muito curiosa e interessante. Os micro-organismos que habitam o rumen vivem em ambientes totalmente sem oxigênio. E a presença de oxigênio reduz a atividade microbiana e elimina muitos desses micro-organismos do rumen. Mas em quais situações pode haver a entrada de oxigênio no rumen? Bem, basicamente em todos os momentos que o animal se alimenta, pequenas quantidades de oxigênio penetram no rumen, reduzindo a atividade microbiana no processo de fermentação dos alimentos. Nesse caso, o pecuarista pode utilizar alguns produtos específicos para eliminar esse oxigênio, chamados de aditivos alimentares, que aumentam a eficiência do animal no processo de digestão e aproveitamento dos alimentos. Iremos estudar mais sobre esse assunto nas próximas aulas. A quarta condição para o perfeito funcionamento do rumen seria o tipo de alimento consumido pelo animal. Vimos no primeiro aspecto a necessidade de mantermos o pH estável dentro do rumen, e o tipo de alimento fornecido pode afetar essa propriedade. Quanto mais alimentos concentrados forem fornecidos, maior e mais rápido será o grau de fermentação no rumen, aumentando o pH. Faz-se necessário oferecer dietas balanceadas para os rebanhos, com volumes equilibrados entre volumosos e concentrados. Animais de alta produção, que precisem de quantidades elevadas de concentrado, devem receber a dieta dividida em 3 ou mais tratos diários, para evitar problemas de acidose ruminal. A quinta e última condição a ser considerada para promover um ambiente satisfatório para os micro-organismos do rumen seria o tempo de permanência do alimento dentro da câmara de fermentação ruminal. 2 fatores principais podem afetar o tempo de permanência dos alimentos fibrosos no rumen: a digestibilidade do alimento e o tamanho das partículas ingeridas pelo animal. A digestibilidade representa a facilidade ou a dificuldade dos micro-organismos do rumen em digerir os alimentos. Alguns tipos de alimentos possuem nutrientes mais difíceis de serem digeridos, como é o caso das fibras da cana-de-açúcar, por exemplo. Quanto mais difícil o processo de digestão dos nutrientes dos alimentos, maior o tempo que esses alimentos precisam permanecer no rumen até sua completa fermentação. Iremos aprender nas próximas aulas algumas técnicas para melhorar a digestibilidade de alguns alimentos mais comuns na dieta dos animais.
A outra propriedade que pode afetar o tempo de permanência dos alimentos fibrosos no rumen seria o tamanho das partículas desses alimentos. Partículas muito grandes são mais difíceis de serem digeridas. E quando excessivamente pequenas, podem levar o animal a aumentar o consumo do volumoso, sobrecarregando o rumen e causando queda no teor de gordura do leite e outros problemas de saúde ruminal, devido à diminuição da atividade de mastigação e de produção de saliva, que já vimos que ela é muito importante e necessária para manter o pH dentro da faixa correta para os micro-organismos do rumen. Veremos nas próximas aulas algumas orientações que podem ajudar o pecuarista a planejar adequadamente as dietas dos animais, para que essas 5 condições sejam atendidas com máxima eficiência e seus rebanhos possam contar com um maior aproveitamento dos alimentos e maior produtividade. Mari, que bom ter você conosco aqui no curso Pecuária Fácil. Seja muito bem-vinda. Vamos ver a dica que a Mari trouxe para a nossa aula. Além dessas 5 condições para a completa saúde ruminal apresentadas nessa aula, devemos considerar ainda diversos outros fatores externos que podem afetar o desempenho dos animais, como é o caso da tranquilidade no manejo e o conforto térmico e sonoro dos animais. O pecuarista precisa estar atento a inúmeras situações que podem beneficiar ou prejudicar a produtividade dos seus rebanhos. Mari, realmente você apresentou questões muito delicadas e importantíssimas, que muitas vezes são ignoradas por muitos criadores. Em muitas propriedades presenciamos maus tratos com os animais, ou os criadores os forçam a permanecer em ambientes muito frios, muito quentes ou excessivamente barulhentos. E por mais que todos esses 5 fatores estudados nessa aula sejam atendidos com perfeição, esses fatores externos podem prejudicar todo esse esforço. Certamente deveremos voltar a essas questões nas próximas aulas desse curso. Bem, nessa aula vimos que o rumen é um sistema extremamente complexo e eficiente, que garante que os animais ruminantes possam retirar todos os nutrientes que precisam a partir dos alimentos fibrosos. Mas para que esse processo funcione adequadamente, se faz necessário obedecer 5 condições muito específicas: o nível de pH da câmara ruminal, a temperatura no interior do rumen, a quantidade de oxigênio no sistema, o tipo de alimento ingerido pelo animal e o tempo de permanência do alimento dentro da câmara de fermentação. Nos veremos na próxima aula. Você pode nos ajudar nesse projeto se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando nossos conteúdos para mais produtores rurais. Apoie você também o pequeno produtor rural em nosso país. Até lá, pessoal!